Brasil, Edmilson, a gente não tem método, a gente não tem academias, a gente não tem formação, né, para os profissionais trabalhar. Hoje, fora os grandes que têm mais orçamento para investir na base, as pessoas querem fazer um projeto, mas eles não investem no básico. Primeiro, o cara que trabalha tem que receber, que é o treinador. Se ele vai ensinar A ou B, aí é o cara que tem que ensinar ele. Segunda coisa, se você vai trabalhar com alto rendimento, você tem que dar comida. Mínimo possível. Você não pode trabalhar com um menino de alto rendimento e ele comer uma vez na semana. Esse menino não vai desenvolver fisicamente nunca. Óbvio. Né? E aí a terceira coisa, que é o lado cognitivo. Se o menino está poluído com a mente dele, porque ele consome socialmente coisa ruim do pai, do vizinho, do entorno, da comunidade onde ele não vai ter cabeça ou ânimo físico para entender o que o treinador está falando. Então ele vai pro treino, fica lá 1 hora e a cabeça dele está em outro lugar e não absorve nada. Então ele vai ser um jogador burro, ele não vai ser inteligente para tomar as decisões na hora que ele recebe, se ele domina de primeira ou se ele arruma o corpo e já olha aqui. Por quê? O mental dele está bloqueado. Está bloqueado por quê? Porque ele vive consumindo socialmente coisa ruim. Claro. E aí o cognitivo dele não desperta. Então a hora que ele está tentando olhar aqui, ele não olha. E os caras acham que para jogar futebol basta ter habilidade. Não é. Você não precisa pensar. É tenso jogar. Não, é tenso, intensidade. Você tem que entender o jogo. É tenso. E aí o cara quer jogar na Europa. Por que a gente tem um pouco de dificuldade? Pouco não, muita. Os caras pegam mais novo, como o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, nos primeiros anos lá no Real Madrid, eu tava morando lá, cara, dava vergonha. Mesmo? Dava. Ah, mas ele não teve tempo. Os caras trabalharam ele. E ele apanhava da imprensa lá, Pô, né? pra caramba, dava dó do menino. A imprensa pegou forte, o cara lá, o Dória lá do Sevilha, que é comentarista do Chiringuito. Engraçado pra caramba. Nossa, cara... Ele era gerente do Sevilha, ele era o delegado lá, né? Delegado do Sevilha. E agora é um comentarista lá. Então, surgiu essa ideia pela experiência do terceiro setor de como formar jovem. Eu já tive proposta de trabalhar com profissional, de um monte de coisa. Eu gosto de trabalhar na formação. Gosto de trabalhar na educação do jovem. Edmilson, pelo teu nome, você podia estar como CEO, diretor executivo de algum grande clube, até na seleção brasileira e tal, e você optou por ir para a raiz do negócio mesmo. Cara, é aquilo que eu até conversei com o Juninho esse tempo atrás na resenha lá. Eu falei, Ju, eu tô começando aqui, até falou, Ed, faz o simples. Futebol, temos que fazer o simples. Se você tem um orçamento, se você identificou aonde você quer planificar, planejar, coloca em prática, mas não inventa. Se você tem lá 100 mil para gastar de comida, gasta 100 mil. Não vai contratar um jogador a mais que você vai se ferrar. Né? Então, hoje o SCA Brasil, 100% da ideia de 10 anos está na minha cabeça. Entendeu? Está na minha cabeça ainda. A gente iniciou em 19, 2020 parou com a pandemia. Né? A gente tinha pandemia no meio, a gente teve que replanejar tal. Mas, cara, eu tô feliz porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Ô, Magrelo, futuramente você não pensa um cargo em algum clube, um CBF, enfim? Porque a gente vê, por exemplo, a tua linha de raciocínio é muito parecida com a linha de raciocínio do Mauro Silva, do próprio Juninho Paulista que você citou. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Edu Gaspar. Fantástico. Mas o Edu Gaspar me parece ser um cara que tem um discernimento também muito interessante sobre a carreira. E as nossas instituições precisam de caras como você, porque como esses caras aí. É muito difícil, assim como foi difícil para mim, e ainda a gente tem que estar num constante crescimento, aprendizado. A prática a gente tem, o campo e jogar e a questão tática e tudo mais, mas às vezes verbalizar isso é mais complicado. Explicar isso, de que forma, sabe, tudo o aprendizado que a gente teve de campo, às vezes é difícil você transformar isso em palavras. O que ele tá falando, escrever um método, né? Botar no papel é mais difícil. Eu conheço o Edmilson há muito tempo e ele tá nesse processo há anos. Há anos. Eu já peguei o Edmilson já na casa dele esgotado, com a cabeça esgotada, de não aguentar mais, porque o caminho não é fácil, né, Magrelo? Porque você cruza com muitas pessoas que pensam no benefício próprio. Esse, eu acho. Isso pra você é o mais... Cara, tipo assim, existe uma hierarquia dentro de empresa e de clube, tem que ser seguida à risca. Se você é o presidente e você é o presidente e eu sou o coordenador, eu tenho que seguir as suas ordens, mas que as suas ordens estejam no benefício da entidade, não o seu benefício, eu tenho que encobrir aquilo que você não quer. Eu acho que o caminho que o Brasil deve seguir, eu falo clubes, é a gestão empresa da SAF que está vindo aí.
existe um dono. Então, exemplo, se você é o presidente, você fala assim, Edmilson, você tem X de orçamento para contratar. Se que passar disso aí, não vai ter dinheiro para pagar o salário. Entendeu? Então, você minimiza a contratação, o erro de contratação. Quando você me contrata como CEO, eu vou contratar o treinador, que é o Chico, e vou falar assim, Chico, o negócio é o seguinte, o perfil do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo é assim. Então, a gente tem que contratar jogador no perfil que a torcida quer ouvir, quer ver jogar. Não o perfil que eu quero. Você entendeu ou não? Sim. Porque quem compra o ingresso para ver o jogo? É o torcedor. Então, eu tenho que formar um time com o perfil de um técnico que vai jogar conforme o torcedor quer ver. Não como eu, como presidente ou como CEO, tenho que fazer. Você entendeu ou não? Sim. Hoje é um desvio de foco. Desvio de foco. Então, já começa por aí. Aí vai as cadeias. Por quê? Porque hoje a política de eleição de diretorias de clube é igual à política pública. São os conselheiros que criam as chapas e elegem o presidente. E aí tem os conchavos. Isso aí é nítido, todo mundo sabe. É direcionado. Então, exemplo, Denilson, vamos fazer uma chapa lá e a gente vai ser presidente lá do Água Santa, exemplo. Beleza? Vamos falar os conselheiros que votam e eu pego o Chico e falo, Chico, o negócio é o seguinte, se você ganhar, se a gente ganhar, eu dou o marketing pra você, o Chico não sabe o que é marketing. Mas eu tô lá. Mas tá lá. Aí o Chico ganhou, e aí chama o Vitor e fala assim, Vitão, agora você tem 17 milhões de torcedor, você tem que criar um sócio torcedor. Não tem experiência nenhuma com o torcedor. O torcedor vai pagar um mês... Os cargos são políticos, não são cargos políticos. Então, exemplo, para mim sair de uma coisa que eu criei, que eu tô trabalhando 12, 13 horas por dia, para ouvir cara que quer benefício próprio, para ficar 2 anos deixando um rombo no clube, eu não vou. E que não entende do negócio. Não entende o negócio. Eu também tô aprendendo ainda, Denilson. Sim. Sabe, eu tô aprendendo, tenho me aperfeiçoado a cada dia, tenho erro pra caraca, tento acertar, mas eu sei onde eu quero chegar. Tem uma corrente cultural que a gente tem que seguir. E aparentemente você tá bem cercado também. Sempre a gente... Você divide, obviamente, Isso, você é o cabeça, mas você divide algumas responsabilidades e essas responsabilidades estão sendo cumpridas. Cumpridas, né? A gente tem lá os comitês, a gente tem Sim. lá as hierarquias dentro do departamento de zeladoria, marketing comercial, técnica, porque o espaço é grande. Aí tem os coordenadores, tem assistente social, psicóloga, pedagoga, fisioterapia, tem massagista, roupeiro, que você tem que falar assim, não, essa é a correnteza cultural da empresa. Sim. Então, por isso que eu falei, se a gente começar a entrar em detalhes, é uma coisa grande, né, que simplifica em uma coisa só, tem que ter olho de dono. Quem está na gestão tem que olhar do dono. Fala assim, pô, que nem esses dias lá, acabamos a Copa São Paulo, 16 de janeiro. Aí, vou de férias. Aí eu saio falando assim, pô, pessoal, tira a rede, né? Porque agora vamos ficar de férias, só voltamos em fevereiro. Tira a rede. Tira a rede. Tira a rede. A rede do é gol. A rede do gol, é simples. Simples. Aí volto de férias. A rede tá lá. A rede tá lá. Aí começa a treinar, chutando a bola, a rede ficou sol, chuva, sereno, tal. Ah, tem que comprar a rede porque a bola furou. Falei, que não mandei tirar, agora fica catando a bola, não tem rede. Não tem rede. É o pequeno detalhe, é o grande detalhe.